Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live que nós estamos aqui. Sejam muito bem-vindos para o 5º dia de 31 dias de provérbios, né? E confesso que é uma jornada longa, mas é uma jornada prazerosa. Hoje nós estamos vamos começar a ler o capítulo 4. E confesso que todas as vezes que a gente se propõe para fazer algo para Deus, nunca vai ser fácil, né? Tem dia que você vai estar um pouco mais cansado, tem dia que você vai estar com um pouco mais de sono, mas é muito prazeroso. Tem sido uma caminhada muito gratificante, assim, para mim até tá fazendo isso. Esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. E como eu sempre falo, antes da gente começar a ler de fato Provérbios, gostaria que você fechasse o seu olho onde você estiver e a gente começasse a orar para agradecer a Deus, porque mais um sábado que a gente poderia estar deitado, poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas nós escolhemos estar na mesa, né? Nós escolhemos a boa parte, que é abdicarmos um pouco dos nossos confortos para aprender mais daquilo que Cristo já vem compartilhado nas nossas vidas, amém? Seja muito bem-vindo. Antes, também vai colocando seu nome, de onde você é, de que lugar do Brasil você tá assistindo aqui. Seria bem interessante eu saber de onde vocês são, tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada que o Senhor nos concede um dia, Pai, um final de semana, Pai, na Tua presença. Senhor, obrigada porque eu sei que serão 31 dias onde nós estaremos, Pai, fundamentados e sustentados, Pai, através da Tua sabedoria. Nos ajuda nesses 31 dias, Pai, não somente ouvir a Tua palavra, mas a gente começar a analisar, fazer uma autoanálise, Pai, daquilo que o Senhor requer mais de nós, daquilo que o Senhor deseja que seja tirado, daquilo que o Senhor deseja que seja acrescentado. Ó Senhor, eu te peço, abençoa cada pessoa que entrar nessa live, porque eu sei que cada pessoa que está aqui, Senhor, tem um valor inenarrável para Ti, Senhor. Então, traga essas vidas que estão sedentas para juntamente comigo conhecer da Tua palavra, conhecer mais daquilo que o Senhor promete nos dar quando nós buscamos a sabedoria. Nós entendemos, Pai, que nós não estamos pautados aqui no nosso entendimento, nos nossos achismos. Nós estamos pautados, Pai, no Teu caráter, que não falha, não muda e permanece o mesmo, Pai. E é isso que nós temos, fé. Fé, Senhor, para entender que mesmo quando a gente não compreenda diversas situações, Pai, nós entendemos o Teu caráter e Ele não vai mudar. Obrigada porque se nós deitamos e nos levantamos foi porque o Senhor permitiu. O Senhor nos conduziu até aqui, então muito obrigada. Fala conosco, Senhor, fala com teu povo, Pai, de uma maneira que só o Senhor sabe falar. Usa a minha vida, Senhor. Eu sei que a obra, Pai, ela não para. Ainda que não sejasse eu, Helena, que estivesse aqui, Pai, o Senhor iria preparar outra pessoa. Mas eu te agradeço porque o Senhor me concedeu essa graça, Pai, de fazermos essas leituras, de estarmos aqui 31 dias aprendendo e de fazendo essas devocionais, Pai. E nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, e nós te agradecemos. Obrigada porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor permitiu. E nós reconhecemos essa boa dádiva, Pai, do que é dormir e acordar. Quantas pessoas não conseguiram acordar hoje, Senhor? E o Senhor nos proporcionou esse privilégio. Então que nós possamos fazer valer a pena. Possamos fazer valer a pena aquilo que o Senhor nos concedeu, Pai. E nós já te agradecemos, nos conduza nessa leitura, conduza cada um aqui nesse momento, Pai, de devocional. Muito obrigada, entregamos o nosso final de semana em Tuas mãos, Senhor, crendo de que o melhor nós iremos viver e o melhor nós iremos desfrutar. Em nome de Jesus, amém, amém. Sejam bem-vindos para mais uma live. Gente, hoje é o 5º dia, tô muito feliz. Quem tá aqui comigo desde o primeiro dia? Tem alguém aqui desde o primeiro dia? Digita eu pra tu saber o que você tá achando, tá gostando. Eu já subi no YouTube o 2º dia
Aí hoje também entra 8 horas da noite, o terceiro dia. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, não tá conseguindo fazer o propósito, Helena, eu só consigo acompanhar 10 minutinhos, eu só consigo acompanhar 5 minutinhos, não tem problema. Só você ir no link da minha bio, tem lá os episódios, eu tô subindo as lives lá no YouTube, porque aqui no TikTok só pode 10 minutinhos e os nossos momentos de devocionais tá passando de 1 horinha, mais ou menos. Então, eu tô subindo lá. Então, se você não conseguiu começar o propósito junto com a gente desde o primeiro dia, não tem problema. Assiste hoje aqui conosco, faz as anotações e o que você também tiver de acrescentar, pode colocar aqui nos comentários do chat também, que a gente vai lendo na medida do possível. E se você quiser continuar com a gente, aí depois você vai lá, assiste os episódios, faz as marcações que você quiser fazer, o que você tá achando. E já vai ser de grande valia, tá? Então, vou colocar aqui o cronômetro. Se tiver um barulhinho aí depois, vocês me avisam, porque é o temporizador aqui, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 4 de Provérbios. Gente, olha quanta coisa que a gente vai aprender hoje, hein? Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro e depois a gente volta discorrendo algumas partes que eu anotei, que eu achei interessante, tá bom? O conselho sábio de um pai. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhe ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem das minhas instruções. Quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério. Siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir a sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, não o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso. Não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto praticam o mal, não descansam enquanto fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Meu Deus. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno dia de clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem os que fazem tropeçar, os que faz eles tropeçarem, né? Meu filho, preste atenção ao que eu te digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem se encontra e saúde a todo o corpo. Fazendo um adendo, todas as vezes a gente tem visto saúde e vitalidade. Vocês já perceberam? Vida e saúde. Quando a gente procura a sabedoria, tem falado pra gente que todas as vezes é acrescentado vida e saúde, vitalidade. A gente viu no capítulo 3 vitalidade, né? Olha só que interessante. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda a conversa maldosa. Afaste-se de palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam maus. Quem não estava aqui ontem,
vou fazer só um apanhadinho, um resuminho, só pra gente entender. Ontem nós aprendemos que a confiança no Senhor, quem busca a vontade dele, ele ajuda. Nós aprendemos também que a sabedoria abrange também maturidade emocional, moderação, capacidade de avaliar o propósito do que as pessoas dizem por trás. Até aquelas palavras que as pessoas às vezes passam como verdade, mas é mentira, a gente consegue discernir através de quando nós buscamos a sabedoria, porque buscar a sabedoria é buscar ter um relacionamento estritamente com o próprio Deus, que é o dotado de toda a sabedoria, o dono de toda a sabedoria plena. Então, e ele vem falando assim, ela nos faz refletir e ainda abençoa aqueles que confiam e buscam nela. Então, assim, é importante, e aqui ele também fala, ela traz vitalidade, porque no capítulo 3, versículo 8, ele fala, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Olha só de buscarmos a sabedoria, gente, ela já promove isso na gente. E eu não sei vocês, mas eu tenho sentido realmente isso na minha vida, desde quando eu comecei a ler Provérbios, e depois eu quero também fazer um apanhado de Eclesiastes, Jó, do livro de Jó. Inclusive eu tenho um livro aqui sensacional do livro de Jó, que a gente poderia fazer até um clube do livro e ler esse livro, porque ele é sensacional. Eu não sei se ele tem aqui no Brasil, porque a última vez que eu vi, ele tava R$500, mas eu posso fazer a leitura dele, porque é um livro muito bom, do Bob Sorge. Não sei se vocês já viram falar desse Bob Sorge, ele é muito interessante. Aí se vocês quiserem, vocês vão falando aqui pra mim, tá bom? Então vamos lá. Se a gente começar a analisar, tava vendo uma coisa, ó, se a gente pega capítulo 1, ó, vamos aqui. Capítulo 1 já começa falando, meu filho, preste atenção. Aí a gente vai passando mais adiante. Capítulo 2 começa, meu filho, preste atenção. Aí no capítulo 3 já vem falando, meu filho, não esqueça das minhas palavras. E ele vem falando, meu filho, no capítulo 4, meu filho, ouça as minhas palavras. Então, ouça as minhas palavras. Vários capítulos começam com uma exortação. Olha, presta atenção. Olha, ouça as minhas palavras. Olha, meu filho, se submeta. Meu filho, aprenda. Olha, não vai por esse caminho. A gente vê aqui, ó, verso 20. Meu filho, presta atenção. Capítulo 5 que a gente vai aprender. Meu filho, presta atenção. Então, várias começam com exortação. E aqui o mais interessante, quando a gente vai para o 4, a gente precisa entender que Deus, ele só disciplina aqueles que têm filiação. Vocês já pararam para pensar? Às vezes as pessoas falam assim, ai Helena, eu tô passando por um momento tão ruim, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus tá me castigando. Só que se você parasse para analisar, que ele só disciplina um pai, ele só consegue disciplinar o próprio filho. Ele não consegue disciplinar o filho de outra pessoa. Então só consegue ser disciplinado aqueles que possuem filiação. Então você precisa começar a olhar para as coisas de uma ótica totalmente diferente. Às vezes a gente tem a oportunidade de olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E quando a gente olha o copo meio cheio, a gente entende que, poxa, se eu estou sendo disciplinada porque eu tenho a filiação, eu sou filha de Cristo, eu não sou qualquer coisa. Então quando a gente começa a ter essa noção, a gente começa a entender a profundidade disso, sabe? Deixa eu tirar isso aqui. A entender a profundidade, não somente a profundidade, mas a riqueza de tudo isso que está aqui por trás. Então, é muito bom você começar a já entender. Então, todas as vezes que você sentir que está sendo provado, está sendo exortado por Deus, lembra, eu tenho filiação. Se meu pai está me exortando, é porque ele tem algo a fazer na minha vida. E aí ele vem falando aqui, ó. Pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem das minhas instruções. Por que ele fala isso? Porque quando a pessoa, ela busca a sabedoria, ela se torna uma pessoa mais sábia, ela vai saber lidar com qualquer situação, em qualquer momento, só que também ele lembra que nós somos filhos, e filho em fase de formação, em fase de aprendizado, eles erram. Olha só que interessante. Deus, ele é justo na medida correta, né? É equidade. Equidade é isso aqui, gente, ó. Eu tenho essa pessoa para julgar
e eu tenho essa. Só que essa pessoa aqui, ó, tá desnivelada dessa. Ele vem como é como se ele colocasse um suporte assim pra gente, ó, e traz um nível de igualdade, pra julgar com igualdade, equidade. É isso que ele faz. Então ele sabe que a gente tá em fase de aprendizado, muitas vezes vai cair, vai levantar, vem cá meu filho, vamos lá, vou corrigir, vamos lá, com paciência, vamos lá. Então assim, ele sabe que a gente vai errar e por saber que a gente vai errar, ele fica exortando, olha, não esquece, não esquece, lembre de tudo que eu tô te falando. E aqui mais à frente ele vai falando assim, ó, quando eu era filho do meu pai, filho único amado da minha mãe, meu pai me ensinava. Leve as minhas palavras a sério. Leve as minhas palavras a sério e siga os meus mandamentos e viverá. E aqui, isso aqui ontem Deus ministrou muito no meu coração e era algo que eu queria muito que você pensasse sobre isso que eu vou te falar. Quando a gente vê aqui, principalmente, a questão dos mandamentos, aqui no Antigo Oriente, o pai, ele representava a Deus. E o fato do pai, ele representar a Deus, os filhos, eles tinham que seguir estritamente as instruções. E olha só que interessante, né? Quantas pessoas, às vezes, têm sido apresentada a um Deus diferente. Um Deus distorcido por visões e lentes diferentes. Mas antes da gente entrar aqui, eu vou te falar uma coisa. Leva as minhas palavras a sério. Olha o que a palavra fala sobre isso. Olha para onde a palavra me fez passear em questão de levar as palavras do Senhor a sério. Aqui tem um exemplo na Bíblia muito, muito forte de quando nós nos esquecemos de levar a palavra do Senhor a sério, nós sofremos consequências terríveis, gente. Terríveis, vocês não têm noção. Olha isso aqui. 2 Samuel 11. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi viu Joabe e as tropas israelitas saírem para lutar contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava ao terraço, reparou numa mulher muito bonita, que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Inita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual da purificação depois da menstruação. Ela voltou para casa, passado algum tempo. Quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou mensageiros a Davi para lhe dizer, estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe. Envie-me Urias, o Ita. E Joabe enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias, vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou o que aconteceu depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu, a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas em Joabe. Meu comandante e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como que eu poderia ir para casa, beber, comer, dormir e com minha mulher? Como que eu poderia ir para casa, comer, beber e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria coisas dessas. Então Davi disse, pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Olha só, gente. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregar. Quando eu vi isso aqui, olha o caráter da pessoa. A pessoa tá com uma carta onde tem uma sentença contra ela mesma entrega a carta, mas não abre, não mexe em absolutamente nada.
A carta continha a seguinte instrução, olha a instrução da carta. Coloque Urias na frente onde o combate estiver mais intenso. Onde o combate estiver mais intenso e depois você recua para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o Ita, foi morto junto com os outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório de batalha. Disse ao seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabia que atiraram contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho no alto da muralha? Aqui eu também quero fazer um adendo. Gente, Abimeleque tinha um caráter horrível. Depois a gente poderia estudar sobre ele. É um dos caras da Bíblia que tinha um caráter... A Bíblia fala que ele tinha sagacidade, que é uma inteligência que é totalmente voltada para o mal. Horrível. Mas depois eu queria estudar sobre ele com vocês. Mas vamos lá. Por que chegaram tão perto dos muros? Então disse-lhe: seu soldado Urias, o Ita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram as flechas contra nós. Alguns homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o Ita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Olha o descaso, né? Olha o descaso. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido estava morto, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-lo ao palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Prestem atenção. Então o Senhor enviou um profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: Rei, havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e de muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia nos seus braços. Ela era como uma de suas filhas. Certo dia, um visitante chegou na casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei casa, eu lhe dei mulheres, eu lhe dei os reinos de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria te dado muito mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor e fez tão algo horrível. Você assassinou Urias, o Ita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você desprezou ao tomar para si uma mulher de Urias. Assim diz o Senhor: da sua própria família farei surgir o castigo. Tomarei mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Então Davi confessa sua culpa. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou. Contudo, uma vez que você mostrou e demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo,
o seu filho morrerá. Todas as vezes que nós desprezamos a palavra do Senhor, não obedecemos, nós pagamos um alto preço. Olha só, não somente consciência, mas o fato dele ter desprezado, porque todas as vezes que a gente vai ver o Senhor dando uma instrução pra gente, ele coloca um mas, um porém, um entretanto, porque tem bênção, gente, que a gente já vai receber de imediato, só através da filiação. Mas tem outras que são condicionadas. Condicionadas ao quê? A você obedecer a palavra, a você não se relacionar com outro povo, a você fazer um ato de obediência. Por quê? Porque tem condições. É igual um filho, ó. Meu filho, eu prometo que eu te dou um material. Vou dar um exemplo aqui da minha vida. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela sempre fazia um acordo comigo. Se eu fosse bem na escola, então de 6 em 6 meses eu ia trocar meu material de escola. Então ela ia me dar uma mochila nova, uma lancheira nova, mas para eu conseguir o material novo, a cada 6 meses, eu precisava ter notas boas. Você entende que o fato de eu conseguir um material novo era condicionado estritamente a eu ter notas boas, a eu estudar? A mesma coisa o Senhor. Tem coisas que Ele vai requerer de nós. Não adianta achar que a gente vai ter assim, ó, de mão beijada. As pessoas acham que é assim, né? Vou ler Salmo 91, vou ficar protegido. Não. Tem coisas que Ele vai te dar. A graça é algo que é estritamente de graça, não está condicionado a absolutamente nada, mas tem outras coisas que está condicionado a você obedecer, a você não desprezar a palavra. Então, vem aqui, ó, as exortações. Meu filho, se lembra. Meu filho, não esquece. Meu filho, não te aparta. Meu filho, presta atenção. Por quê? Você precisa seguir um caminho. Davi, ele tinha tudo. Aqui vai falando como que era. Você tinha tudo, eu te dei todos os reinos. E se não bastasse, se você me pedisse, eu ia te dar muito mais. Eu ia te dar muito mais. Mas você decidiu desprezar as minhas palavras. E aqui ele vem falando, o conselho de um pai. Presta atenção nas minhas palavras. Não despreza as minhas palavras. Por quê? Porque os meus mandamentos serão decretos para sua vida. Todas as vezes que a gente despreza as palavras de Deus, a gente paga um alto preço. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente. E a gente insiste em errar, a gente insiste em cometer um erro. Mas, olha só que interessante, Ele também sabe até as vezes que a gente vai cair. Por isso que Ele vai dando um passo a passo pra gente. Olha, caiu, levanta, presta atenção. Eu tô falando isso aqui pro seu bem. Ouça meus conselhos, busque a sabedoria. Eu tenho falado isso aqui, eu tenho aprendido isso aqui de uma forma tão intrínseca dentro do meu coração, que tem reverberado na minha consciência de que todos os dias eu preciso levantar, ansiando buscar sabedoria. Todos os dias eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso ansiar por essa sabedoria, porque eu sei que vai ser algo que vai ser coroa na minha cabeça. Então, que a gente possa todos os dias buscar. E aqui, fazendo um paralelismo com tudo isso que eu tô te falando, olha que interessante, né? O pai, ele representava a Deus no Antigo Oriente, né? E a forma como a gente vê a vida, muitas vezes, ela, dependendo de quem apresenta o mundo pra gente, porque aqui a gente tá fazendo a personificação de um pai e a sabedoria está representada por uma mulher, que é a mãe. E muitas vezes quem nos apresenta a vida pode nos apresentar um Deus distorcido. Por que eu tô te falando isso? Porque talvez você cresceu em um lar, em um ambiente onde te apresentaram um Deus totalmente distorcido. Um Deus que não é verdadeiramente o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos. Te apresentaram de uma forma e por isso você não tem condição ou não consegue acreditar nele de uma forma completa. Eu vou dar um exemplo da minha vida porque eu acho que fica muito mais fácil. Eu vim de pais separados. E quando eu comecei a me relacionar com Deus, comecei a entender Deus, eu tinha uma mania de olhar para Deus como se fosse o meu pai da terra. Então, como meu pai tinha falhado nos ensinamentos, eu achava que em algum momento Deus iria falhar comigo. Algum momento que Deus estava fazendo algo comigo é porque Ele não gostava de mim. Olha só, porque eu tive uma infância onde o pai da terra, pai terreno, que Deus, o meu genitor, que Deus colocou
tinha falhado comigo, eu achava que Deus também iria falhar, porque foi me apresentado uma forma de um Deus totalmente distorcido. Olha só como que isso impacta na nossa relação. E não somente isso, às vezes é um pastor que te apresenta um Deus distorcido. A mulher, tem até um livro que fala sobre isso, os 3 programadores, né? Os 3 P's da vida da mulher: pai, pastor e... não lembro o outro, mas são os 3 P's, depois eu coloco nos meus stories. Então a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas que nos apresentam um Cristo totalmente distorcido, um Pai totalmente distorcido. Por quê? Porque a gente vai começar a enxergar com essas lentes aqui suja, com essas lentes totalmente tortas, com essas lentes totalmente deturpadas. Então isso é importante a gente ter noção. E eu não sei se aqui foi apresentado para você um Deus, fala, Helena, foi apresentado aqui para mim um Deus carrasco, foi apresentado aqui para mim um Deus que muitas vezes só pune e eu me sinto totalmente desconectada dele. Que você possa, nesses momentos de live, nesses momentos que nós estamos aqui, começar a reconectar com aquele Pai que vem dando instruções, vem te dando instruções não somente para você viver uma vida boa, mas para você ter uma vida plena. Porque, você acha, gente, depois de ler Provérbios, você acha mesmo que Cristo queria que nós sofrêssemos? Que Cristo queria que nós padecêssemos desse jeito? São as nossas escolhas. A gente não busca por sabedoria, a gente se assenta em mesas que muitas vezes não tem que assentar, tem conversas que não deve ter. Você vê, Davi deveria estar onde? Na guerra. O que ele faz? Fica no palácio. E o que ele faz? Pelo olhar. 5 sentidos, gente, são portas. Visão, olfato, paladar, audição, tato, são portas. E se a gente não consagrar ao Senhor, colocar cativos ao Senhor, isso aqui muitas vezes vai nos levar ao erro. Muitas vezes vai nos levar ao erro. E aqui tá o fato da gente buscar todos os dias sabedoria. Sabedoria para até administrar isso aqui. Você vê, a forma como nós comemos também mostra a forma como nós nos relacionamos com o Senhor. Você acredita? Eu li um livro, Comida, Mulheres e Deus. E, nossa, é um livro interessantíssimo. Para homem e para mulher. A forma como nós comemos reflete a forma como nós nos relacionamos com Deus. Quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a criar consciência, falar assim, meu Deus, como eu preciso estar aqui, ó, presente nas coisas que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente fica tão no automático que você, ó, só vai indo, vai indo. A gente não para, pensa, fala assim, peraí, o que meu pai espera disso? Eu falei também, né, eu costumo fazer algumas cartas para Deus e até incentivo você também a fazer isso. Em uma das cartas eu falei assim, Senhor, eu sempre vim na tua presença pedindo várias coisas. Eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo, mas eu nunca fiz orações ousadas de perguntar para o Senhor, o que o Senhor sonha para mim? Já imaginou? Você já fez essas orações perguntando, Senhor, o que o Senhor tem sonhado para mim? Porque, gente, por mais que você tenha sonhos bons, o Senhor tem sonhos muito melhores. Muito, muito, muito melhores. Você não tem noção disso. E se a gente tivesse essa noção, a gente pararia de fazer tantos planos, se frustrar porque não deu certo, ficar ansioso. Porque a palavra fala, não fique ansioso por coisa alguma. Porque a gente faz vários planos, fica ansioso para que aconteça. E quando não acontece, a gente fica frustrado e fica culpando Deus. Mas a gente nem consultou a Deus se esses eram os planos que Ele queria. Entende? Então, assim, isso é muito importante. E aqui ele vem falando, né? Nem sempre a sabedoria, ela traz sucesso nos relacionamentos, na vida, e nem sempre numa vida material. Mas ela traz uma linda coroa que recompensa toda essa busca. E mais uma vez o Pai, ele vem apresentando 2 caminhos. Ele vem falando, meu filho, presta atenção, ó, aqui do 10, capítulo 4, versículo 10 até o 19. Ele vem apresentando 2 caminhos. Um caminho é ruim e um caminho bom. E ele fica, meu filho, ouça as minhas palavras, põe em prática, você vai ter vida longa. Olha, esse caminho que eu tô te ensinando é um caminho de sabedoria. Ele vai te conduzir por uma estrada reta, não vai ser uma estrada tortuosa. Quando você correr, você não vai tropeçar. Se apega a essas instruções, não solte essa. Versículo do 10
ao 19. Eu tô no 10, no 13 agora. 13. São 2 caminhos. Quando ele começa no 10, até o 19 ele tá apresentando 2 caminhos. Um de sabedoria e outro de justiça. Aí no 13 ele fala, se apega às minhas instruções, não solte da minha mão. Ei, guarde bem, pois elas são chaves para a sua vida. Verdade. Não imite a conduta dos perversos. Não siga pelos caminhos do mal. Não pense nisso. Não vá por esse caminho. Não vá, desvia dele. Siga adiante, pois os perversos não dormem. Os perversos praticam o mal. E olha só, aqui ele fala no 17, versículo 17. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Você sabe o que isso aqui significa? Eles simplesmente deixam que isso ocupem o centro da vida deles. Olha, vamos lá para Salmos 36, 4. Salmos 36, 4. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforçam para fugir do mal. Ou seja, os perversos, gente, só se preocupam consigo mesmo. Vivem dia e noite tramando o mal contra as outras pessoas. E eles terão o castigo de Deus. E olha Miqueias 2:1, o que fala? Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos, levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque tem poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhe entregue sua propriedade e deixem a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei a sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou a nossa terra. Ele a tomou de nós, entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativo. Então outros estabelecerão suas dívidas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Ou seja, assim como comemos e bebemos para sobreviver, os perversos, eles se sustentam para praticar o mal. Só que o Senhor já está falando. Você já tinha falado sobre isso. Você me honra, eu te honro. Você me odeia, eu me torno implacável com você. Deus está falando que os perversos, ele vai agir com perversidade. Gente, Deus, ele usa a lei da semeadura para tratar com a gente. Se você não entender isso daqui, isso aqui pode ser chave, mas pode ser destruição. Porque o que o homem semear, Deus vai tratar com ele. A semeadura não passará. Você vê Davi? Foi um homem segundo o coração de Deus, mas porque não ouviu as palavras do Senhor, a própria palavra fala que a espada do Senhor não se apartou da casa dele. Filha dele foi abusada, vários filhos foram mortos, tiveram muitas coisas que aconteceu na casa de Davi, justamente porque ele esqueceu das palavras que o Senhor tinha dado para ele. Ele se esqueceu. Que nós não possamos, nesse dia de hoje, que nós possamos não nos esquecer das palavras que Deus tem nos dado aqui de sabedoria, porque como a gente já tem visto, produz maturidade emocional em nós, produz moderação. Gente, agora eu vou falar, quantas pessoas a gente tem visto dentro da casa do Senhor sem moderação? Quantas pessoas a gente tem visto sem sabedoria, sem entendimento, sem inteligência? Porque não adianta... Essas três, sabedoria, inteligência e entendimento, são aptidões que refletem sabedoria. Quantas pessoas na casa do Senhor não tem isso? Tem ferido umas às outras e tudo em nome do Senhor. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, porque não adianta a gente só pregar só sobre o Deus amor, porque a gente está lendo sobre um Deus que ele é justo juiz e ele é fogo consumidor. E se eu tenho plantado isso na vida de alguém, que Deus
nos faça retornar, nos arrepender dos nossos atos, adquirir a sabedoria para realmente perfeito. Ele repreende e castiga todos que amam. Para realmente nós entendermos isso. Mas você prestou atenção aqui que ele repreende e castiga todos os que ama e que não amam também, mas que praticam a maldade. Praticar a maldade, gente, vai ser repreendido na mesma medida. Na mesma medida. Então, assim, em nome de Jesus, que nós não possamos ser pessoas que falam de Cristo nas nossas bocas, que pregam Cristo e depois tem o diabo nas nossas atitudes, que faz o inferno na vida do outro, que nós possamos ser pessoas que levem palavra de cura, levem a Cristo para outras pessoas também. Porque não adianta nada a gente falar, eu sou uma pessoa sábia, mas tem inteligência, sabe controlar a língua, sabe controlar os seus impulsos. Porque se não tem, você não está num íntimo relacionamento com Deus, porque ele fala aqui que quando a gente faz isso, a gente está se relacionando com ele. A sabedoria nos leva a Deus. Olha só. E se nós não temos sabedoria, significa que nós não temos indo a Deus. E ele continua aqui, né? Sempre ele vem trazendo essa representação de luz e escuridão, porque a luz ela vem representar a perversidade, a luz representa a sabedoria e a justiça, e a escuridão vem representar a insensatez. Olha que interessante, né? A luz revela as ações e a escuridão as oculta. Os justos não têm o que esconder, mas os perversos procuram encobrir os que fazem e acabam tropeçando nos obstáculos mais escuros. Os sábios, eles trilham um caminho da vida com os olhos fixos adiante. Preste atenção, o filho deve deixar esses ensinamentos transformarem a sua personalidade. Uma outra coisa que, enquanto eu estava lendo, Deus estava ministrando no meu coração, né? Olha só, os sábios deixam que esses ensinamentos transformem a sua personalidade. Vocês já prestaram atenção no movimento que tem surgido dentro das igrejas, onde as pessoas têm falado de temperamentos? As pessoas, não, mas eu sou colérica. Amada, eu só ajo desse jeito. Agora as pessoas estão dando nome para os seus pecados. Pecados de estimação agora tem nome. Se vocês verem de onde surgiram isso, essa mitologia grega, gente, que nada tem a acrescentar, e o pessoal tem trago para dentro das igrejas. A personificação de pecado. Gente, por favor, vamos deixar Deus tratar nosso caráter, porque quando a palavra dele entra dentro de nós, esse caráter é transformado, esse caráter é mudado. Não vamos dar nome para os nossos pecados, não. Mas sabe por que Davi, mesmo sendo um homem que pecou, errou, se tornou um homem que tinha o coração que agradava o Senhor? Porque todas as vezes que ele pecava, ele não falava assim, Senhor, desculpa, eu falhei aqui. Ele falava, não, Senhor, eu me arrependo, eu pequei contra ti. Que nós não possamos no dia de hoje sair daqui tratando os nossos pecados como algo, não, Senhor, só foi o erro, foi mal, eu escorreguei. Que nós possamos tratar o nosso pecado como pecado. E pecado exige arrependimento, confissão, voltar onde nós caímos. Isso aqui não está isento para ninguém, não, gente. Todos nós pecamos, todos os dias. A diferença nós estamos nos arrependendo? O que nós fazemos quando nós pecamos? Porque tem um caminho a seguir. E também, muitas pessoas têm utilizado, da hipergraça. Não, eu errei hoje, mas vou pedir perdão amanhã e tá tudo certo. Tá tudo certo. João 1:29, pode ler? Então tá tudo certo. Não vou me arrepender aqui, não. Amanhã eu me arrependo. Deixa isso pra lá, que amanhã eu faço isso. Não, gente. Talvez amanhã não chegue. Tem o hoje. O hoje, o que a gente pode fazer? Buscar a sabedoria, buscar entendimento e nos arrepender hoje. Não tentar errar hoje. É o hoje que nós tem dado pra nós. Aí ele fala aqui, o 22. Pois elas dão vida a quem se encontra e saúde a todo o corpo. Olha só como vida e saúde são recompensas para quem seguir as instruções sábias de um pai. A gente tem visto vida e saúde como recompensa. Até nisso o Senhor se preocupa.
Vocês já pararam para pensar que talvez muitas doenças seriam evitadas, se é assim que a gente pode falar, se a gente buscasse ao Senhor da forma correta? Muitas coisas seriam evitadas. Por quê? Se a gente pega o corpo hoje em dia, antigamente a gente tinha uma campanha muito forte sobre isso, de olha, a fome mata mais do que tantas coisas, a fome tem matado mais do que tal doença, a fome tem matado mais do que isso. Só que hoje em dia você não vê falando que a obesidade está matando muito mais do que a fome. Por quê? Porque a gente está numa era que a gente consome muito mais do que a gente produz. Por exemplo, a gente não tem mais hoje alimentos limpos no Brasil. A gente só tem alimentos transgênicos. A gente tem alimentos que sofrem a transgenia desde a sua base, da modificação. A semente ela já vem com uma tecnologia, uma biotecnologia, na verdade, para vir alterada. Então, assim, se a gente tinha uma soja, por exemplo, que antigamente ela demorava 6 meses para ficar pronta, ela tem que estar 3 meses já na mesa do consumidor. Ou seja, é um processo de aceleração muito forte. Antigamente a gente via nas lavouras, tal produtor perdeu não sei quantos hectares de soja, de produção, de não sei o que lá. Por quê? Porque antigamente havia sojas, havia sementes puras. Hoje em dia, a nossa semente não é mais pura. A nossa semente não é tudo modificado, porque é uma geração que tem consumido, uma geração que tem... Gente, vocês não têm noção. Aí a palavra vem ensinando pra gente o jejum. Quando você vai aprendendo sobre jejum, eu consegui fazer um jejum de 7 dias. Eu sempre falo que depois de 7 dias você não consegue ser mais a mesma pessoa. Inclusive, eu queria fazer um jejum de Esther aqui. Fala aqui quem quer. Junto, a gente fazer 3 dias de jejum, hein? Por quê? A gente tem aqui no meio da nossa cabeça uma coisa chamada glândula pineal. E essa glândula, quando a gente começa a comer demais, ela vai calcificando. E isso nos faz perder a sensibilidade, nos faz perder várias coisas. Depois vocês pesquisem. Dr. Leonardo Távila é um médico bem renomado em questão de jejum. E ele vem ensinando todas essas questões. E a gente não vê, não se apega a tudo que a Bíblia fala. Por que ela fala que a gente deve fazer jejum? Porque isso aqui faz bem, mortifica nosso corpo, mas a gente quer consumir. Você acha que fast food faz bem, gente? Quantas doenças estão ligadas a câncer? A ONU tenta esconder, mas várias pessoas às vezes chegam ao câncer por quê? Açúcar refinado. Tudo hoje tem açúcar, por quê? Porque o açúcar vicia. E a gente vai consumindo. Já falaram também do excesso das telas. O tanto que a gente consome, aquilo vai entrando na nossa mente. E olha a nossa geração como que tá. Uma geração onde tá hipersexualizada, uma geração que tá muito ativa, uma geração, gente, tem uma amiga minha que ela trabalha no posto de saúde, e ela falou assim, Helena, você não tem noção quantos jovens chegam lá, porque porque receberam X curtida na rede social. Vocês têm noção? Olha isso. E aí, eu te pergunto, aonde estão os pais? Aonde estão as instruções? Aonde está tudo? As nossas bases têm sido atacadas. As nossas bases têm sido destruídas. E não tem como você ter um castelo forte, uma casa forte, por mais que ela seja linda, se a estrutura está comprometida. Uma hora ela vai ruir, uma hora ela vai vir abaixo. Então, assim, Deus vem deixando as instruções da forma como a gente vai comer, da forma como a gente vai se vestir, da forma como a gente vai tratar o próximo, porque isso aqui são coroas realmente, pra gente vai produzir em nós vida e saúde, são recompensas pra gente. Mas por que nós não acessamos essas recompensas? Porque nós não seguimos. Se a gente seguisse, olha, tira um dia da semana pra fazer um jejum, tira um dia, aproveita. Eu gosto sempre de tirar um dia, faz ali, Helena, eu não consigo fazer muito, faz 12 horas, faz, Senhor, por favor, vem cá, me ajuda aqui, mortifica essa carne aqui que tá sempre querendo reinar, tá sempre querendo mais. No começo não é fácil, vai sentir um pouco de dor de cabeça, tontura, regula ali o sal, regula a quantidade de sal, que é falta de sódio, vai ali fazendo aos pouquinhos, vai deixando Deus ministrar em você, vai tendo esse tempo, daqui a pouco você vai ver, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não consegue sair de um jejum a mesma pessoa. Chama amigos. Ai, não consegue fazer? Vamos lá com amigos. Eu fiz o jejum de 3 dias com amigas minhas. Foi a melhor coisa que nós tivemos coisas sobrenaturais. Então faz isso, porque você vai ver que
vai vida e saúde. Vida e saúde, muda as rodas. Tá sentando em rodas que às vezes não tem acrescentado nada na sua vida? Muda as rodas. Senta com pessoas que falam de livros, pessoas que falam de coisas importantes, pessoas que vão falar de outras coisas. Que você vai ver que automaticamente o mundo externo não tá mudando, mas você vai mudar por dentro. Ah, eu não consigo fazer jejum. Vamos fazer juntos. Vamos tentar fazer todo mundo junto. Tirar um tempo. Isso é importante pra gente, porque se é importante pra Deus, tem que ser importante pra nós. Se Deus fala, olha, eu quero que vocês sigam os meus mandamentos, eu quero que vocês sigam e façam isso, então, se é importante pra Ele, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí ele continua. No Antigo Testamento, o coração representa o centro das emoções, do pensamento e do raciocínio. O coração tem importância crucial na batalha entre sabedoria e insensatez, entre justiça e perversidade. E quantas vezes a gente não guarda o nosso coração, e não somente guarda o nosso coração, mas a gente não guarda as palavras que Deus fala para nós. Você pode prestar atenção, às vezes as palavras dos outros têm mais poder do que a palavra de Cristo na nossa vida. E que misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Porque como que a palavra de uma pessoa, ela pode te paralisar tanto e você ficar preso por tanto tempo por causa de uma palavra de uma pessoa? Seu pai, o erro do seu pai não pode te dominar. O erro da sua mãe não pode te dominar. O que uma pessoa falou sobre você não pode ter mais peso do que aquilo que Cristo já disse sobre você, do que Cristo já falou na sua vida. Porque se isso tiver mais peso, alguma coisa tá errada. Então, guardar o coração é você também guardar, ó, com o que você tá ouvindo, com o que você tá vendo. Tudo isso aqui é porta para aqui, ó, para ter acesso. Já aprendemos ingenuidade. O que a palavra fala sobre ingenuidade? A gente aprendeu aqui. Os ingênuos são como recipientes vazios. A sabedoria e a insensatez competem entre si para preencher a mente e o coração deles. Ingenuidade não é bom. Então, que a gente possa preencher o nosso coração de sabedoria, que as portas aqui, não somente coração, visão, todas as áreas de entradas aqui possam ser blindadas com sabedoria para a gente ter vida e saúde. Eu duvido, gente, sair desses 31 dias. Quem tá fazendo esses 31 dias, eu duvido que vai sair do mesmo jeito, porque eu no quinto dia, na verdade, né? Capítulo 4, eu já não tô olhando as coisas mais da mesma forma. Já começou, parece que vira uma chave assim, ó, na cabeça. Já falei, meu Deus, quantas coisas eu fui fazendo uma autoanálise, né? Falei, meu Deus, quantas coisas eu errei porque eu não busquei sabedoria. Se eu tivesse buscado sabedoria nessa situação, se eu tivesse buscado da forma certa, na fonte certa, eu não teria errado. Eu não teria caído. E que bom que Deus está nos dando a oportunidade, porque enquanto nós temos fôlego de vida, é a oportunidade de nós recalcularmos a rota. É como se a gente tivesse colocado lá no GPS um destino, né? E às vezes a gente entrou na rua errada. Aí ele não faz recalculando a rota? Esse é o momento, esses 31 dias aqui é a oportunidade que Deus está nos dando de recalcular a rota. E que bom que nós possamos cada vez mais recalcular essa rota. E ele continua aqui. Visto que as palavras têm origem do coração, Provérbios traz vários ensinamentos sobre o modo de falar. Uma das lições mais básicas é evitar conversas maldosas. Palavras perversas, definidas mais adiante como mentira, calúnia, fofoca. Tudo isso. Se a gente conseguir evitar, olha só coisa que vai fazer bem pra gente. As instruções para desfrutar o relacionamento com a própria esposa, evitar mulheres imorais e muitas outras coisas, que é o 5, né? Então que você possa hoje sair daqui entendendo que quando você obedece essas palavras, quando você obedece a Cristo, peso de glória surge na sua vida, mas não só isso, suas recompensas elas vão além. Vão além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, e que você deixe o Senhor, nesses dias aqui, tratar o seu coração, tratar aquilo que não tem sido tratado, que você possa olhar para Ele de uma forma diferente, que você possa buscar essa sabedoria de uma maneira que você nunca buscou, de uma maneira que você possa olhar e ver a coisa mais preciosa da sua vida,
possa se entregar da forma mais preciosa da sua vida, porque eu tenho certeza que nunca mais, nunca mais vocês serão a mesma pessoa. Amém? 89 pessoas com a gente, muito obrigada, Deus abençoe. Qual palavra? Lúcia, a gente está fazendo um propósito aqui de 31 dias. A gente está lendo Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 4. Finalizamos agora o capítulo 4. E hoje é o 5º dia, porque o primeiro dia foi introdutório para a gente ler. E amanhã nós iremos para o capítulo 5, que será o 6º dia. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler alguns comentários. Gente, de onde vocês são? Tem gente aqui de São Paulo? Todo mundo é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu não sei se são. Eu sei que tem JC aqui de Bogotá, Recife, olha, Santa Catarina, Paz Senhor, seja bem-vindo. Paraíba, Aracaju, Criciúma, meu Deus. Rio de Janeiro, que bênção. Goiânia, tava aí em Goiânia. Salvador, Bahia, minha terra. Rio de Janeiro, que bênção. Rio Verde, Goiás. Meu Deus, Ceará, quanta gente, que alegria. Angola, seja bem-vinda, Rosa, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Não comecei a ler hoje. João Pessoa, Minas Gerais. Bênção, bênção. Gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um sábado, eu não quero Natal. Que bênção. Que vocês tenham um sábado maravilhoso. Eu quero deixar alguns recados para vocês aqui. Todos os dias, já faz 2 meses que todos os dias a gente abre, todos os dias mesmo, a gente abre lives aqui meia-noite para orarmos. Tem muitas pessoas em Portugal, gente, Portugal, que bênção, sejam bem-vindos. Todos os dias as pessoas falam, Helena, tô me sentindo distante, tô me sentindo triste, eu não sei como fazer. Como que eu faço para voltar a ter essa rotina? Gente, venha para oração. Horário de Brasília, meia-noite é horário de Brasília. Sou de São Paulo, viu, gente? Então é meia-noite no horário de Brasília. E muitas pessoas já têm experienciado, não é porque a gente está orando, mas pessoas têm voltado para Cristo na oração da meia-noite. Pessoas têm tido a sua vida transformada. Por quê? Às vezes a caminhada sozinha, gente, é difícil. Não vou falar que é fácil. Tem dia que eu também não quero orar, mas quando a gente está em grupo, e a gente ora em grupo na meia-noite, a gente consegue ter essa disciplina. Quantas pessoas entraram na live falando, olha, eu não consegui orar de madrugada e agora eu não consigo parar de orar. Até mesmo às vezes no dia que não entra na live, tem esse hábito, criou-se o hábito de orar à meia-noite. Então, se você está se sentindo fraco nessa caminhada, Helena, eu não estou conseguindo me conectar de forma... Vem orar com a gente, vem orar com a gente. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa oração da mesma forma. Eu tenho certeza que essa oração vai transformar a sua vida. E você acaba criando essa disciplina de orar todos os dias. Para quem não me conhece, eu tô aqui nas redes sociais faz um pouquinho de tempo, acho que faz uns 4 meses, 5 meses. E Deus colocou no meu coração de que eu deveria ajudar outras pessoas. Que você também possa sair daqui com essa sensação desses 31 dias de não ter uma vida fútil. Uma vida que realmente seja útil, que transforme as outras vidas, que impacte as outras vidas. Que impacte não somente no falar, mas ajudar mesmo a caminhada. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. E se o nosso próximo, às vezes, tá caído, tá fraco, que nós possamos fazer o possível e o impossível para ajudar ele a se levantar. Através de uma oração, porque não é nós que fazemos, né? É Cristo. Nós só somos um instrumento. Então, Deus colocou isso no meu coração. Não é fácil, quem tá aqui no TikTok sabe que não é fácil evangelizar nessa rede social. É muito difícil, é bem complicado. É um reflexo da nossa geração mesmo, a geração que é insolene, às vezes você escuta vários insultos, você abre o direct, tem várias pessoas xingando, mas tem muitas pessoas também que estão sedentas. E isso tem que ser combustível, porque a gente sabe que tem muito trabalho para se fazer e poucas pessoas para trabalhar. Mas Deus, Ele conta com a gente. Então, desde quando eu abri isso daqui, desde quando o Senhor falou aqui comigo dentro do quarto, eu abri uma live. E aí nessa live tinha uma pessoa. Eu falei assim, amém, Senhor.
eis-me aqui. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui. Então, para você que está nessa caminhada, está se sentindo assim, te convido para a oração da meia-noite, te convido para esse propósito de 31 dias. Depois que terminar Provérbios, eu também quero começar a fazer um propósito, porque assim, ó, para adquirir sabedoria, gente, Provérbios, Eclesiastes e Jó. Então, esses 3 eu quero fazer, porque é um apanhado de falar assim, ó, aqui nós estamos adquirindo sabedoria. E no de Jó, tem um livro que se chama O Fogo das Respostas Tardias. Depois vocês podem pesquisar, do Bob Sorge. Eu nunca vi alguém falar do livro de Jó da forma como o Bob Sorge fala. E aí eu não sei, eu vou dar uma pesquisada aqui, peraí. Fogo das Respostas Tardias. Eu não sei quanto que ele tá, mas ó, aqui na Amazon ele tá R$200. Eu quero muito fazer essa leitura desse livro com vocês, porque vocês nunca mais vão olhar pro livro de Jó da forma como vocês olham. E aí no livro de Jó eu quero fazer essa leitura também, Bíblia, e depois fazer a leitura do livro. Aí se chama O Fogo das Respostas Tardias. Eu vou colocar nos meus stories. E a gente aprender. E aí ele fala também, né, como Deus ele vem refinando a gente, como Deus ele vem transformando a gente através do sofrimento. A gente nunca mais olha para o sofrimento de uma forma ruim. A gente toda vez que vê o sofrimento, toda vez que eu tô passando por um momento de aflição, de angústia, já falei, epa, essa é a hora que eu preciso descer na olaria para comprar o ouro refinado do Senhor. Então, assim, é muito bom quando você aprende isso, porque você aprende até as estratégias dos tempos, você consegue discernir os períodos da sua vida. E aí você fala, esse período aqui exige de mim isso, esse período aqui exige de mim aquilo. Então, assim, é muito bom. Amém? Então, hoje foi mais um dia, terminamos um pouquinho mais cedo, 4 minutinhos antes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã estamos aqui 6 horas da manhã. Todos os dias, esses 31 dias, vai ser 31 dias mesmo que vai exigir de nós. Horário de Brasília, tá? 6 horas da manhã, horário de Brasília. Quem às vezes esquece, nos histories, quando eu termino, Colômbia, 5 da manhã, Colômbia. Nos histories, quando eu termino, eu coloco assim, ó, um lembretezinho. Inscreva-se. Quando você coloca inscreva-se, ele manda lembrete pro seu celular, pra você não esquecer aqui de fazer a devocional, tá bom? E aí eu não sei se aqui todo mundo tava quando eu dou as dicas das cores, tá? Tava todo mundo aqui? Alguém pegou a dica das cores? Escreve aí pra mim. Se alguém já sabe. Todo mundo já pegou a dica das cores pra devocional? Já pegou, JC já pegou. Mais alguém? Não? Vou explicar. Eu sempre tô explicando isso daqui, gente, porque pra mim, eu acredito que o óbvio, ele precisa ser dito, e às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pras outras pessoas. Fazer devocional, chegou hoje, seja bem-vinda, Pamela. Então, vamos lá. Pra mim, fazer devocional é simples, mas tem pras outras pessoas que é um pouco mais complicado, mas é porque eu já faço isso há muito tempo. Então, eu vou escrevendo ali e vou deixando, seja bem-vinda. O que eu faço? Ó, eu sempre separo essas cores pro meu devocional. Às vezes aqui também, até pra você, Helena, eu leio a Bíblia, não consigo lembrar das coisas, eu não consigo decorar, eu tenho algum problema. Trabalha a sua mente. Ó, aqui no meu caso, eu sempre gosto de trabalhar a minha mente. Por exemplo, isso aqui é tudo que eu preciso destacar que eu considero importante. Então, todas as vezes que eu vejo amarelinho ali na minha Bíblia, eu destaco isso aqui como amarelo. Então, eu deixo isso aqui porque isso aqui é importante. O roxo, eu coloco sabedoria. Então, todas as vezes que tem instruções de sabedoria ali, eu coloco aqui. Quando começou, há 5 dias atrás, Lu, pra quem perdeu as primeiras, gente, só clicar no link da bio e se inscrever no meu canal do YouTube, que eu tô subindo todas as lives lá. Já as 2 primeiras eu já subi, já tá lá. Então, você já pode começar a maratonar lá e seguir junto com a gente aqui durante a semana, todos os dias, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Então, roxo é tudo que é sabedoria. Então, tudo que representa sabedoria, eu coloco de roxo.
O verde, eu coloco lições, né? Versículos conhecidos, na verdade. Lições, às vezes, são versículos conhecidos. Então, todos aqueles versículos que eu considero legal, aprendizados, ou que eu quero decorar mesmo, eu coloco de verde. Sempre para passar o olho ali, dar uma lida, eu coloco de verde. E essa cor aqui é a cor mais importante que eu considero, que são palavras de Jesus e são palavras de Deus. Todas as vezes que tem Jesus disse, Deus ordenou, eu coloco de laranja. Por quê? São palavras imutáveis. Helena Barreto. Helena com H. O link tá... Só você apertar aqui, ó, que você vai ver que o link tá na bio. Você já consegue já entrar lá, tá? E aí, essas são as palavras de Jesus ou de Deus. Eu acabo colocando lá. E aqui a minha mente já fixa. Muito, muito, muito. Então, assim, todas as vezes que você abrir a palavra, você vê que minha Bíblia acaba sendo rabiscada tudo. Mas é uma forma que eu encontrei de... E uso caneta azul e vermelha. Só isso. Bíblia, caneta... É só isso que você precisa pra devocional. Você não precisa de mais nada, gente. E eu falo, ó... Ah, Helena, eu tô passando por um período que eu não tô ouvindo Deus. Deus não tá mais falando comigo. Isso aqui é algo que eu tomei pra minha vida. Não existe silêncio de Deus pra quem está com a Bíblia aberta. Entenda isso. Não existe silêncio de Deus para quem está com a Bíblia aberta. Se você abrir sua Bíblia, anotar, todas as vezes você vai ver Deus falar com você. Todas as vezes o Senhor vai falar com você. Então deixe o Senhor ministrar o seu coração. Abra sua Bíblia. Ah, Helena, pega aqui suas corzinhas aqui, ó. E deixa o Senhor ministrar no seu coração. Amém? Porque Ele nunca mais vai ficar em silêncio. Gente, Deus abençoe. Amo vocês. E pra quem chegou aqui a primeira vez, é o seguinte. Todas as vezes que a gente termina, você tem que digitar aqui, ó. Alegres. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Digita aqui, ó. Alegres, 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 alegres. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Alegres, alegres. Tô muito feliz. Alegres, alegres. Alegres, alegres. Glória a Deus, Raquel. Glória a Deus. Alegres, Fabi, alegres. Rosa, Lúcia, Carlos, alegres, alegres. Tenham um excelente sábado. Vão se exercitar. Vão fazer um pãozinho agora, hein, gente? Paz. Fazer um pãozinho caseiro. Se a gente tivesse perto todo mundo, né? Ia se juntar todo mundo agora, porque crente gosta de comer. Ia se juntar todo mundo agora para comer um pão. Alegres, alegres. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por tudo sempre. Aqui no meu perfil tem vários conteúdos. Crente gosta de comer, gente. Não adianta não. Termina de falar e vamos comer. Um beijo. Tenha um bom sábado. Um excelente domingo também. Amanhã tamo junto. E Deus abençoe, viu? Sigam o perfil aqui. Fiquem por dentro de tudo. E nos stories eu sempre coloco lembretezinho, tá bom? Um beijo, tchau!